Quando eu passar pelas águas eu não vou me afogar. Quando eu passar pelo fogo ele não vai me queimar. Levantarei a minha voz bem alto a profetizar. Bom dia, Raquel. A paz do Senhor Jesus. Não quero agir com minhas forças. Eu quero aprender a me entregar. Ei, Senhor. Me ensina só em te confiar. Glória a Deus. Me deixe comer de tua mesa. Primeirinha, Raquel. Primeirinha aí, ó. Glória a Deus, né? Vanice. Glória a Deus. As primícias, né? Você está sendo primícia. Glória a Deus. Amém? Coloquei essa música hoje, gente. Hoje é domingo. Tá um domingo assim nublado, né? Mas a gente tem que se alegrar no Senhor. Quando eu passar pelas águas eu não vou me afogar. Quando eu passar pelo fogo ele não vai me queimar. Levantarei a minha voz bem alta a profetizar ao meu Deus, o único que vai me ajudar. Quando eu passar pelas águas eu não vou me afogar. Glória a Deus. A animação e alegria no Senhor, tem que ser assim, né? O tempo todo. A Bíblia fala, quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes no Senhor, né? Nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, vamos colocar essa live diante do Senhor, amém? Oh, glória! Yuri Rodrigues, bom dia, seja bem-vindo. Então vamos orar, vamos colocar nossas vidas e a nossa live diante do Senhor, amém? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Nessa manhã, que eu sei, Senhor Jesus, que as pessoas tiram para descansar, o que é normal. Senhor, tiram para dormir até mais tarde. Tiram, Senhor Jesus, para ter o seu descanso, porque tiveram ali suas semanas, ó Deus, tão atarefadas. Meu Deus, em nome de Jesus, mas nós colocamos diante de Ti, Senhor, todo o sacrifício, Senhor, todo o sacrifício de acordar mais cedo, Senhor Jesus, ou qualquer outro sacrifício que porventura alguém esteja fazendo para estar nessa live. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor seja o convidado principal e o convidado mais do que especial para essa live. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos e queridas, hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa. Quero mostrar algumas coisas para vocês, mas não é para me gabar, não, gente. Não é para falar, nossa, uau, como a pastora, não. Quero mostrar algumas coisas assim de rotina. Salviana, seja bem-vinda. Bom dia. Cida, seja bem-vinda. Bom dia, minha flor. Então, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Não é para me gabar, não, igual, como eu estava dizendo antes. Não é para, tipo, vou mostrar para as pessoas que eu tenho. Porque tem pessoas que têm tantas coisas, mas nem utilizam, né? Nem utilizam. E eu não sou como diz aí, a rainha do conhecimento, não. Viu? Não sou. Hoje nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 5.
Mateus capítulo 5, o título de Mateus capítulo 5 é as bem-aventuranças, Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu já mostrei, mas eu vou mostrar de novo a minha Bíblia, o estado que ela tá. Ó, a capa dela tá toda assim. Tô precisando de reformá-la novamente, porque essa Bíblia aqui, ela é muito usada. Não sei se vocês estão vendo, ela é muito usada. E já reformei ela algumas vezes, mas tá precisando de reformar de novo. E não é só eu que uso, meu esposo também usa. Meu esposo usa muito essa Bíblia também, então por isso que ela tá assim. E o que que acontece? Além dessa Bíblia, aqui, eu estou falando eu no meu particular, eu e Elisângela, tá? Além dela, eu gosto de usar muito essa daqui. Vou mostrar para vocês a capa dela. Ela é, a tradução dela é Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E eu tenho também outras Bíblias que é na linguagem NVI. Eu tenho Bíblias com várias linguagens, tá? Tatiana, seja bem-vinda. Bom dia. E além dessas Bíblias com essas várias linguagens, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu utilizo muito, muito mesmo quando eu estou estudando a palavra, que é esse dicionário aqui, ó. Pequena enciclopédia bíblica. Então eu uso muito esse dicionário, tá? Além desse dicionário, eu uso muito esse aqui, ó, que se chama Estudo Panorâmico da Bíblia. E ele também, como ele é muito usado, ele tá até aqui, ó, preguei ele aqui com durex. Tô precisando de achar um lugar para arrumar minhas Bíblias, meus livros, gente, tá? Virgínia, minha amiga, seja bem-vinda. Pescadores do Xixa, também seja bem-vindo. E eu também utilizo esse aqui, gente, ó, quem é quem na Bíblia. Quem é quem na Bíblia, tá? Quando eu estou fazendo estudo, quando eu estou preparando alguma mensagem, alguma palavra, então são os que eu uso. Esse aqui eu ganhei da minha prima, ó, eu ganhei da minha prima. Quando eu ganhei esse aqui da minha prima, gente, eu chorei. Você acredita que eu chorei? Porque esse aqui é um dicionário, mas pra gente saber a linguagem grega das palavras. Que tem palavras que no original grego tem um outro significado. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, tá? Então tem muitas coisas aqui na Bíblia que a gente não vai entender muito o significado, porque tem um significado hebraico daquela palavra e tem um significado grego e tudo. E esse dicionário aqui que eu mostrei por último, ele tem o hebraico e o grego. Então, para que a gente possa saber, mas que palavra é essa? O que quer dizer essa palavra aqui, né? E aí, então, eu vou nele para discernir o que aquela palavra está querendo dizer, está querendo nos trazer, ok? Então, eu chorei muito quando eu ganhei esse livro da minha prima, a Neuciane, a gente chama ela de Tiane, sabe? Amo muito, mas aquela neguinha tá sumida. E por que eu trouxe para vocês aqui? É o que eu estou dizendo para vocês. As pessoas têm hoje muita facilidade com o celular, né? No meu caso, não. No meu caso é papel mesmo. Livro mesmo, sabe? Então, eu gosto de estudar e aprofundar. Quando eu vou compor, eu uso as partes da Bíblia, né? Eu uso muitos versículos e eu leio em muitas versões da Bíblia, porque às vezes a palavra de uma Bíblia
não se encaixa ali na melodia daquela música. Mas a palavra da Bíblia de outra versão se encaixa naquela música. Então é por isso que eu utilizo muitas Bíblias com várias versões, porque cada uma delas às vezes tem uma palavra que vai se encaixar melhor, mas que tem o mesmo significado. Entenderam? Então hoje eu estava lendo o capítulo 5 antes, né, de gente entrar aqui. Eu achei por bem hoje, então, trazer para vocês a leitura nessa linguagem aqui, tá? Que eu falei para você, tá? A nova tradução de hoje. Nova tradução de hoje. Na linguagem de hoje. Porque eu acho que vai ficar mais claro aqui o que Jesus quis nos dizer nesse capítulo, ok? Então vamos lá. Diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. E os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Quero que vocês prestem bastante atenção nesse primeiro versículo, tá bom? Aí ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é deles. Felizes as pessoas que choram, pois Deus a consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia. Opa, propaganda aqui. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as trará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é deles. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino do céu.
Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Nós falamos sobre os fariseus ontem, né? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para fora do inferno, para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. E o juiz o entregará ao carcereiro. E você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito: não cometam adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá o adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Você, por favor, você que está comigo nesse desafio dos 44 dias com Deus, sublinha aí esse versículo. Vocês ouviram o que foi dito, versículo 33, aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Ou seja, se você fez um voto com Deus, então você tem que cumprir, tá? Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus. Nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês sejam sim e o não sejam não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo,
Amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem, pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e também sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que o amam, porque esperam que Deus lhes dê alguma recompensa, até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém? Então, Renilda, Patrícia, sejam bem-vindos. Prima, minha prima, Azinha, Neirian, seja bem-vinda, prima. Saudade de vocês, os primos somem, todo mundo some. Saudade. Então, queridos, esse capítulo, ele é um tanto assim, ele é, no mínimo, desafiador para nós. Ele é, assim, ele não é no mínimo, eu vou dizer que ele é totalmente desafiador para nós, esse capítulo. Aí você fala assim, nossa, mas como que eu vou aceitar as coisas? Como que eu não vou, que eu vou aceitar as coisas caladinho? Como que eu vou ser? Querido, se está escrito na palavra de Deus, é porque nós conseguimos. Se tudo que está escrito aqui for difícil, nós levamos para quem? Nós levamos para o Espírito Santo. E nós falamos, Espírito Santo, nos ajude. Esse capítulo aqui é muito difícil para mim, Espírito Santo. Mas me ajude. Porque, amados, nós não damos conta de fazer nada sozinhos. Se o Senhor não estiver conosco, se Deus não estiver conosco ao nosso lado, nós não damos conta de fazer nada sozinhos. Sem a orientação, sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos. Então, é desafiador, mas não é impossível praticarmos tudo o que está escrito aqui. Começando pelo versículo 1 do capítulo 5, fala que, olha, quando Jesus viu aquela multidão, ele saiu de perto da multidão, ele foi para um monte, sentou ali o monte, e quem chegou perto dele, quem ficou perto dele, foram apenas os discípulos. Jesus, ele deixou a multidão, ele deixou, vou ler na minha linguagem, na outra, na minha velhinha que eu mostrei para vocês, fala: vendo Jesus, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram dele os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los. Então, isso aqui começa nos dizendo o seguinte: a multidão aqui representa as muitas coisas, representa os nossos muitos afazeres, representa as muitas pessoas que estão ao nosso redor, que nós estamos ao redor delas. A multidão aqui representa a quantidade de compromisso que a gente tem, a quantidade de trabalho que a gente tem, a quantidade de coisas que a gente tem o tempo todo. Essa multidão aqui representa tudo aquilo que nos impede de ter um momento a sós com Deus. A multidão, ela representa um sobrecarregar, representa tudo aquilo que está nos sobrecarregando. Jesus saiu de perto da multidão e quem ficou perto de Jesus foi apenas os discípulos. E Jesus, então, ele começou a ensinar apenas para os discípulos, ou seja, apenas para aquelas pessoas que de fato e verdade estavam interessadas em aprender. Existem pessoas, queridos, que não estão querendo aprender mais de Deus. O que elas querem é sugar
de você. O que elas querem é sugar de nós, mas não querem aprender. Não querem colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina todos os dias. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela vai saber que eu tô falando é dela. Mas não vou falar o nome dela não, pode ficar tranquilo. E ela estava dizendo assim, que acabou de fazer um curso, e ela estava pensando em fazer um outro curso de aperfeiçoamento, né, e tudo. Aí eu falei, ó, você é igual eu amo estudar. Eu amo fazer curso. Mas o que nós estamos precisando não é de mais curso, nós estamos precisando de colocar em prática aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós aprendemos nesses 100 cursos que nós fizemos aí esse ano. Nós precisamos praticar. Nós precisamos aprender a praticar a Bíblia, as coisas que nós lemos da palavra de Deus. Às vezes a gente fica tão envolvido, né, fazendo curso, mas não pratica aquilo que a gente já aprendeu. E aqui, nesse capítulo, é um convite para a gente praticar. Mesmo que seja um desafio, mesmo que seja impossível aos nossos olhos humanos, mas com Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Jesus começou a ensinar os discípulos, e aí fala assim, ó, aí ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurado os humildes, né? A palavra bem-aventurado significa feliz. Toda vez que Jesus fala bem-aventurado, ele está falando feliz. Você é uma pessoa feliz. Feliz são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Em outras palavras, ele está dizendo, felizes são os humildes. Sabe? Felizes são os humildes de espírito. Quando aqui se refere a espiritualmente pobre, está falando de humildade, de pessoa, porque tem pessoas que são ricas de arrogância. Tem pessoas que são ricas de soberba. Tem pessoas que são ricas de orgulho. Tem pessoas que são ricas, sabe, em tantas coisas ruins. Mas aqui ele está falando que quem é humilde de coração, essa pessoa é rica, essa pessoa é feliz. Quem tem humildade de coração no seu coração, quem é humilde, essa pessoa é feliz. A humildade que Jesus nos fala não é uma humildade de andar de chinelo velho, não é uma humildade de andar com roupa rasgada. Isso não é humildade, nunca foi. É humildade no caráter. Humildade na alma. Humildade no seu espírito. Humildade para receber uma exortação quando é necessário. E a pessoa reconhecer, não, realmente... para e pense. Esses dias atrás eu tinha exortado uma pessoa e a pessoa ficou chateada, sabe? Mas ficou chateada com a maneira que eu falei. Gente, aí sabe o que aconteceu? Ontem foi muito legal. A pessoa falou pra mim, olha, a senhora falou assim, e eu fiquei chateada, eu não gostei daquele jeito, né? E a pessoa expôs pra mim, né, o que ela estava sentindo. E aí naquele momento, irmãos, eu não me justifiquei não, sabe? Eu falei, você me perdoa? Me perdoa por esse sentimento que eu te causei? Me perdoa, e aí ela te perdoa e nós nos abraçamos e graças a Deus houve perdão. Fomos humildes, as duas partes tivemos humildade. Ela teve a humildade de falar para mim, olha, foi ruim, né? A maneira com que a senhora falou. E eu tive a humildade de pedir perdão e de reconhecer que eu tinha errado mesmo com a maneira que eu falei. Isso é humildade. Agora, quando você é exortado
Quando eu sou exortada e eu começo a me... Não, que é isso? Que tá pensando que é quem? Tá pensando que é quem pra falar comigo desse jeito? Tá pensando que é quem? A pessoa começa, sabe, fica com raiva, fica chateado. Gente, você tem uma classe de pessoas que não são humildes, são os melindrosos. O que é gente melindrosa? É aquela pessoa que você tem que ficar o tempo todo pisando no ovo. Ai, meu Deus, deixa eu pisar aqui para mim escolher a palavra, para me falar com essa pessoa, para ela não ficar chateada comigo. Pessoas melindrosas não têm humildade nenhuma. Nenhuma. Porque a pessoa melindrosa, ela recebe as coisas tudo de uma maneira distorcida. Tudo que dizem para ela recebe de uma maneira distorcida. Todo mundo tem medo de falar com essa pessoa. Todo mundo tem medo de estar perto dessa pessoa, porque ela recebe as coisas tudo distorcida. E pessoas melindrosas são as mais arrogantes que existem. Sabe? São as pessoas mais arrogantes que existem. Porque a gente tem que ficar o tempo todo, nossa, meu Deus, ai, será que eu feri fulano? Ai, meu Deus, eu falei alguma coisa, será que eu chateei? Isso se chama arrogância. Arrogância, porque, ou seja, isso é um sinal de que a pessoa, ela não está pronta para receber nenhum tipo de advertência, nenhum tipo de exortação. E depois ele continua dizendo, olha, bem-aventurado ou feliz, né? São os que choram, porque serão consolados. Na outra versão, nessa versão aqui, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Queridos, tem pessoas que detestam pessoas que choram perto delas, né? Isso aí também vai muito de um certo temperamento, né? Aí, que detestam quando as pessoas choram perto delas. Tem marido que odeia quando a esposa chora perto dele, sabe? Ele fica irritado quando a esposa chora perto dele. Tem esposa que se irrita se o marido chorar. Tem gente que se irrita quando o filho chora. Tem pessoas que são assim... que tem ranço de pessoas que choram, de choro. A pessoa não chora. Por quê? Porque ela acha que não chorar é um símbolo de força. Sabe? Mas eu vou dizer algo para vocês. Aqui nessa palavra está bem nítido. Bem-aventurado, ou seja, felizes são os que choram. Mas felizes são os que choram por uma causa plausível, por uma causa que realmente precisa de choro. Não é feliz aquele que chora toda hora, por qualquer momento, por qualquer coisa, não. É feliz é aquele que chora por algo que realmente é necessário. Feliz é aquele que gasta suas lágrimas por algo que realmente é necessário. Sabe aquele problema que você está vivendo e você começa a chorar, assim, você fala, eu não sei mais o que fazer com isso, só me resta chorar. Isso sim merece derramar lágrimas. Isso sim merece derramar lágrimas. Porque às vezes isso acontece comigo também, sabe? Quando eu era criança, minha mãe falava que eu era muito chorona. E a minha mãe, ela tinha assim, um certo ranço de mim ficar chorando, assim, né? E aí teve uma época, e aí só que aí o que acontece? Os meninos ficaram sabendo, isso, Raquel, os que reconhecem que são dependentes de Deus, é exatamente isso. E aí teve uma época que, aí o pessoal, os meninos aqui em casa, meu esposo, meus filhos começaram a pegar no meu pé. Ah, a senhora é chorona, minha avó fala que a senhora é chorona. Meu marido, né? Ah, a Vandeca fala que você é chorona e tal, tal. E aí, gente, eu parei, pensei e falei assim, a gente sabe que é mesmo?
Nossa, eu choro demais. Pois de agora em diante eu vou parar de chorar. De agora em diante eu vou ser, ó, vou segurar. Não vou chorar e vou ser mais linha dura agora. De agora em diante. E aí eu entrei nesse lance aí, de ser durona, né, de não chorar mais. Gente, eu fiquei muito tempo, quando vinha o choro, eu engolia assim, de tudo, fazia de tudo pra não chorar. E aí, eu descobri uma coisa, que uma defesa pra mim era, pra eu não ter que ser, como diz, que revidar com as pessoas, que tem pessoas que têm facilidade de revidar com outras, né? Ah, você é isso, mas é você que é, você fez isso, mas foi você que fez. Ah, não faz isso, né? E tem pessoas que têm essa facilidade de revidar. E aí, gente, eu descobri que para eu não pecar fazendo essas coisas, revidando, com ira no coração, sabe? Aí vem a ira, aí a carne entra, e aí entra palavrão, e aí entra palavras que não edifica, que o diabo deita e rola nesses momentos aí que você tá revidando com alguém. E aí eu aprendi assim, que para eu não revidar, no sentido assim de revidar e pecar, cair no pecado, e o diabo me pegar nisso, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E eu vi que isso era bom para mim. E eu vi que chorar para mim era uma defesa. Era uma defesa para eu não cair no pecado da ira, no pecado de, sabe, em escândalos, igual muitas pessoas fazem, né? Barraco, tem gente até que fala barraco gospel, barraco santo. Nunca vi um trem desse. Nunca vi uma coisa dessa. E aí, para eu não pecar, para eu não fazer barraco, eu choro. E choro, e eu coloco diante de Deus, e choro, e choro. E se eu precisar falar com alguém, eu procuro uma pessoa da minha confiança e falo o que aconteceu, o que está acontecendo, e choro, sabe? E aí as coisas melhoram. E aí eu entendi, eu descobri esse versículo. Felizes são os que choram. Aí eu falei, gente, se Jesus está falando que quem chora é feliz, por que eu não vou chorar mais? Não, pois agora eu vou chorar. Não, agora eu vou chorar. Então, gente, aqui nesse capítulo, eu sugiro vocês que leiam nessa versão aqui que eu li, porque é muito claro o que está escrito aqui. É muito claro, não tem aqui coisas complicadas. Não tem coisas complicadas aqui. E aí, quando eu disse para você sublinhar aí, vocês que estão fazendo parte desse desafio de 44 dias, eu falei para vocês sublinhar aí um versículo aqui, só que eu até já me perdi qual que é o versículo. Mas eu vou achar aqui e vou falar para vocês sublinharem. Por quê? Porque fazem parte da tarefa, da continuação da tarefinha que nós já começamos, ok? Faz parte da continuação da tarefinha que nós já começamos e vai fazer parte de outra tarefa que eu vou estar passando para vocês, tá? Também. Mas eu quero aqui ir para o versículo 25. Vai lá, por favor, no versículo 25. Aliás, vai para o versículo 23. Pois é esse mesmo, Salviano, que fala sobre nossos antepassados. Mas agora eu me perdi qual versículo que é. Mas eu vou achar aqui, tá? E vou passar a tarefa para vocês lá no grupo, tá bom? Mas olha só, vai aí pro versículo 23, porque eu quero terminar com esses versículos, com os versículos 23, 24 e 25, tá? Portanto, versículo 33, deixa eu achar aqui, peraí.
Tá bom, muito obrigada por ter achado aí pra nós. Isso, é isso mesmo, salve. Versículo 33, você sublinha aí, tá? Faz parte da nossa tarefa. E agora eu quero ler aqui o versículo, encerrar com o versículo 23, 24, 25. Que diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. E o juiz te entregará ao carcereiro. E você não sairá dali enquanto não pagar a multa. Amadas, olha só. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, eu pergunto para você nessa manhã, qual é a oferta que você está oferecendo no altar? Qual é a oferta? Quando nós falamos de oferta, quando aqui está falando de oferta, é uma oferta em dinheiro, que é o seu dízimo, que é a sua oferta, que você leva, que você entrega lá no altar. Mas também são outras ofertas, né? Uma oração que você faz lá no altar, um louvor que você faz lá no altar, uma pregação que você faz lá no altar. São vários tipos de ofertas que nós fazemos no altar. Existem também os votos que nós fazemos. Essa questão do voto, gente, desde que vocês me conhecem, quem já me conhece há mais tempo, eu sempre falo sobre isso, sobre essa questão de votos, que é quando nós prometemos algo para Deus e nós não cumprimos. As pessoas fazem votos com Deus, principalmente na área financeira, tá? Mas existem outros tipos de votos. Por exemplo, vamos falar dos católicos? Eles têm fé. Eles têm fé para que, se alguma cura aconteça, se algum milagre aconteça na vida deles, ou de algum parente, gente, eu acho isso lindo, porque eles fazem promessas, porque votos são promessas. Eles fazem não só para eles fazem para outras pessoas também, eles fazem para pessoas da família, eles fazem para amigos, eu acho isso lindo, fazem para amigos. Então, qual é a promessa que eles fazem? Eu vou andar a pé até Trindade, de um tal lugar, de um certo lugar até Trindade. Eles vão a pé. Muitas pessoas vão a pé, pra, né, como diz, pra ter amizade, né, pra brincar mesmo. Mas muitas pessoas estão ali com seriedade, fazendo aquela caminhada até lá em Trindade, estão com seriedade naquilo que estão fazendo. Estão ali para pagar promessas, para pagar o voto que fez para Deus. Entende? Então, aqui fala que quando nós formos ofertar, oferecer algum tipo de oferta para o Senhor, quando nós formos oferecer algum tipo de oferta, seja oração, seja um jejum, sabe? Seja um louvor, seja uma pregação. Irmãos, qualquer tipo de oferta que nós vamos oferecer ao Senhor, Jesus é bem claro aqui, a sua oferta, e quando você for oferecer para Deus, isso, uma oferta, mas se você se lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, presta atenção aqui, quero que vocês prestem atenção aqui nesse versículo, e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você,
Aqui não é se eu tenho algo contra alguém, não. Porque eu me lembrar que eu tenho algo contra alguém é muito fácil. Eu me lembrar das pessoas com quem eu estou ofendida é fácil demais. Se eu sentar aqui, eu vou fazer uma lista. Nossa, fulano me ofendeu, fulano falou isso pra mim, fulano fez isso comigo. Gente, nós vamos fazer aqui um caderno inteiro de coisas que as pessoas fizeram conosco. Mas o difícil é eu me lembrar do que eu fiz com o outro. Esse é o difícil, eu me lembrar do que eu fiz com o outro. Então Jesus está aqui dizendo, se você for ofertar, qualquer tipo de oferta que você for oferecer para Deus, e você se lembrar que tem alguém que tem algo contra você, é você se lembrar de alguém que está chateado comigo. Eu preciso me lembrar de alguém que tem algo contra mim. Aí ele fala, portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta, lembrar, o seu irmão tem uma queixa contra você. Tem alguém que tem uma queixa contra mim. Eu é que tenho que me lembrar que tem alguém que tem uma queixa contra mim. Irmãos, porque nós, com constância, nós fazemos coisas e nós nem sabemos. Existem pessoas magoadas, chateadas com a gente e a gente nem fica sabendo. E a pessoa vai embora, vira a cara pra você, não conversa mais com você. E a pessoa assim, e aí, sabe, a pessoa, você perde a amizade. Quantas amizades a gente perde, né? Por quê? Porque eu tô chateada com a pessoa tá chateada comigo e as amizades se desfazem. Só que Jesus é bem claro aqui. Não é o que a pessoa fez comigo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, as pessoas fizeram isso comigo. Não. É alguém que fez algo contra mim. Tem alguém que fez algo contra... Que eu fiz algo contra aquela pessoa. Tem alguém que eu fiz algo contra alguém. Então eu vou lá, eu vou consertar. Eu vou consertar. Eu vou lá pedir perdão para essa pessoa. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Quantas são as... Irmãos, existem pessoas tão arrogantes. Existem pessoas tão orgulhosas. Que mesmo sabendo que tem uma pessoa chateada com ela... Mesmo sabendo que tem alguém... Ela fala... Ah, tô nem aí. Tô nem aí. Uai, o problema é dela. O problema é dela. Ela tá chateada comigo. O problema é dela. Mas Jesus deixou bem claro. Se eu for ofertar, eu tenho que me lembrar se eu fiz algo contra alguém. Gente, será que eu dei alguma má resposta a alguém? Igual qual foi o caso da irmã que eu contei aqui pra vocês? Será que eu falei ríspido com alguém? Será que eu falei alguma coisa que eu não deveria? Agora, deixa eu te dizer. É difícil de lembrar o que eu fiz com as pessoas. Mas é muito fácil de lembrar o que as pessoas fizeram comigo. Agora, nós precisamos da ajuda de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra. Espírito Santo me mostra aqui, Espírito Santo, quem eu ofendi. Me mostra, Espírito Santo, quem eu fiz com... Falei ríspido. Me mostra, Espírito Santo, o que eu fiz para alguém. Você tem alguém magoado comigo? Nesse versículo não tem como andar separado do Espírito Santo. Já viu aquele ditado? É um ditado popular, mas ele é muito verdadeiro. Quem bate, esquece. Mas quem apanha, nunca esquece. Então, irmãos, não é o que as pessoas fizeram comigo que tá aqui, não. Que é o requisito, não. É o que eu fiz com as pessoas. Eu tenho que consertar. Eu não tenho que ficar esperando as pessoas virem até mim. Porque isso pode nunca acontecer. Então, eu é que tenho que ir e tenho que me lembrar o que eu fiz com essa pessoa e tenho que consertar. Porque é muito difícil. Às vezes a gente faz tanta coisa, gente, que a gente não lembra. Às vezes a gente faz coisas que a gente nem sabe que fez.
Mas é para isso que existe o Espírito Santo. É para isso que existe o Espírito Santo. Irmãos, então, para terminar essa palavra, fala, lembrar do seu irmão tem algo, alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali, na frente, deixa lá a sua oferta. Não guarda ela não. Fala, porque se você guardar, é um sinal de que você está falando assim, eu não quero consertar com ninguém. Eu não quero obedecer o que a palavra de Deus está escrita. Aí ele fala, deixa a sua oferta lá, não guarda. Deixa ela lá, no altar. Mas aí você vai, deixa a oferta ali na frente do altar e vai logo fazer as pazes com o seu irmão. E depois volte e ofereça a oferta. Ele está dizendo, deixa a oferta lá no altar, não guarda, não leva ela de volta. Deixa ela lá no altar, vai lá, reconcilia com o seu irmão, faz as pazes, conserta o que você tem que consertar e depois você volta, pega a oferta no altar, que está no altar e entrega. E entrega. E aí, ofereça a sua oferta a Deus. E o versículo 25 para terminar. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Aqui eu vou terminar contando para vocês uma história. Uma história minha. Minha não, do pastor, uma história nossa, tá? Eu já contei, mas vou contar de novo. Porque eu não tenho vergonha de contar e eu não tenho receio nenhum de contar, tá? É café, gente. Essa xícara era da minha mãe. Eu tinha dado pra ela no Dia das Mães. E agora ela tá comigo de volta. Vou encerrar aqui contando essa história pra vocês. Nós éramos de uma determinada igreja. Nós servimos ali naquela igreja e uma bênção. A igreja foi bênção para nós. A igreja foi muito bênção para nós, assim como nós também fomos muito bênçãos para aquela igreja. E nossa primeira igreja que nós fomos pastorear, nós fomos enviados, foi para São Miguel do Araguaia, depois voltamos. Depois nós fomos enviados para Uberlândia, voltamos. Ficamos aqui em Goiânia. Nós pastoreávamos a igreja no Veracruz 1 mesmo, Veracruz 1, aqui o Ipanema, aqui, Veracruz 2, e a sede regional era lá em Trindade, nós fomos. E por vários motivos, que daqui uns dias vocês vão saber, bem explicadinho mesmo, tá? Por vários motivos, meu marido recebeu uma proposta para trabalhar lá em Belo Horizonte, em uma loja que ele já tinha trabalhado aqui em Goiânia. E ele recebeu essa proposta para trabalhar lá em Belo Horizonte, nessa loja. E nós oramos e vimos que era de Deus, de aceitarmos e aceitamos essa proposta. Então, quando nós fomos para Belo Horizonte, o meu esposo ele foi para trabalhar. E lógico que lá em Belo Horizonte tinha uma igreja, né? Mas o meu esposo, ele foi específico para trabalhar. E ele trabalhava em um shopping. Só que a loja estava meio que falindo, né? E meu esposo foi para lá, foi trabalhar como gerente. E aí a loja cresceu, né? Ele como gerente, abriu outra loja. E as duas lojas estavam crescendo. E nós, assim, quando... Eu ia mais para a igreja do que ele, porque como ele trabalhava em shopping, era de domingo a domingo, né? E ele trabalhava muito, então, mas eu ia para a igreja, ele ia quando dava, realmente. Porque já tinha um casal de bispos lá, e tinha outros casais de pastores, enfim. Só que nós ficamos lá 2 anos e 8 meses, nessa cidade. 2 anos e 8 meses. Eu gosto muito de Belo Horizonte. O meu marido, então, ele é apaixonado por Belo Horizonte. Só que aconteceu uma situação. Essa situação
foi que o meu marido, ele tinha muita vontade de trabalhar não como gerente, mas como vendedor. Porque o vendedor ganhava mais do que o gerente, nessa loja que ele trabalhava. E ele, como gerente, ele queria muito ser vendedor, mas ele não queria trabalhar em shopping mais. Porque trabalhando em shopping era de domingo a domingo, não tinha muito tempo de ir para a igreja, não tinha muito tempo de fazer, né, a obra, enfim. Só que meu marido, ele, depois de 2 anos e 8 meses, muitas pessoas ligavam para mim e diziam assim: Elisângela, sua mãe não está bem. A sua mãe não está bem. E eu ficava de lá, gente, eu ficava muito aflita quando as pessoas diziam isso, que minha mãe não estava bem, que era provável que minha mãe estava com depressão. E várias outras coisas. E eu comecei a orar, colocar diante de Deus se era da vontade de Deus de voltar ou não. Coloquei diante de Deus. O que aconteceu, gente? Surgiu uma oportunidade pro meu esposo voltar para Goiânia e trabalhar como vendedor. E não é em shopping. E como ele já tinha trabalhado nessa loja, ele já sabia como que funcionava, né? Surgiu essa oportunidade. E eu, com a preocupação que eu estava com a minha mãe, com minha família, as pessoas dizendo que minha mãe não estava bem, eu fiquei muito feliz. Falei pro meu esposo: não, vamos voltar. E eu incentivei ele a receber, né, essa proposta. Recebe, é o seu sonho mesmo, você queria trabalhar como vendedor, e não é shopping, e vai dar tudo certo. E ele falou: mas como que nós vamos voltar? Porque a chefe dele falou: você só que tem que ser logo essa semana. Não pode demorar. E ele: mas eu preciso de 1 mês para organizar as coisas. E ela disse: não tem 1 mês. Não tem 1 mês, tem que voltar rápido. E eu tava fazendo faculdade de psicologia lá, fiz o primeiro período de psicologia lá. E meus filhos, em dezembro, estavam na fase de provas, né? Terminando, eles não podiam sair assim, tirar eles do nada, assim, da escola. Aí, voltamos. Só que o que aconteceu? O meu esposo, ele veio primeiro, porque eu queria terminar o primeiro período da psicologia e também queria que meus filhos terminassem a escola deles. E meu esposo veio primeiro. E meu esposo, ele veio e ficou na casa da minha mãe. Ficou na casa da minha mãe, né? E eu fiquei pra trás. Então eu só fui vir embora 1 mês e pouco depois, né? E assim mesmo, nossas coisas ficaram lá em BH, ficaram por muito tempo lá em BH. E aí nós ali na casa da minha mãe, né? Minha mãe sempre nos ajudou muito. E aí, gente, o que aconteceu? De repente, as pessoas começaram a chegar na gente, começaram a tratar a gente assim, daquela igreja que a gente era antes, começou a tratar a gente assim com indiferença, começou a tratar a gente assim com... porque é típico deles mesmo, né? Depois que sai de lá, eles não conhecem ninguém, né? Ignoram as pessoas que saem de lá, mas tudo bem, isso aí pra mim não influi nem contribui nada. Mas o que aconteceu? Nós tínhamos um casamento para fazer. E o casal que nos chamou para fazer o casamento falou assim: olha, eu preciso conversar com vocês antes do casamento. Ai, tudo bem, vamos conversar. E nós fomos conversar. E eles falaram assim: pastor, você sabe o que as pessoas estão falando do senhor? O que as pessoas estão falando de vocês aqui em Goiânia? Não. Tô sabendo não, mas não tava sabendo de nada. Uai, não sabe? Não, é o seguinte, a conversa que tá rolando aqui é que o senhor se envolveu com uma gerente lá da loja
de Belo Horizonte e veio embora corrido de lá. E a pastora, tanto é que a pastora nem pôde vir. A pastora ficou lá, porque o senhor veio corrido, porque envolveu com uma gerente da loja, e a gerente era casada, e o marido queria, né, fazer maldade, então o senhor veio corrido de lá de Belo Horizonte, porque o senhor se envolveu com essa gerente. Irmãos, para nós, assim, o chão abriu. Porque ninguém sabia a realidade que nós estávamos vivendo. Ninguém sabia, nós estávamos na casa. Os líderes sabiam, né? Os nossos líderes sabiam. Mas nós estávamos na casa da minha mãe, com tudo, meus móveis, tudo que estava lá em BH ainda, porque a gente não tinha dinheiro para trazer de volta. Meu esposo veio para trabalhar, para não perder a vaga de gerente, de vendedor. E aí chegamos aqui, estava essas falácias de que meu marido tinha saído de lá de Belo Horizonte corrido, porque tinha se envolvido com a gerente lá. Para começo de conversa, meu marido é que era o gerente da loja. Para começo de conversa, meu marido é que era o gerente, então não tinha gerente. Mulher lá, era só meu marido que era gerente. E essa conversa, ela se espalhou tanto, mas tanto, que até hoje, até esses tempos atrás aqui, eu fui num salão aleatório aqui no meu bairro, um salão aleatório. Cheguei lá e encontrei com uma mulher que já foi da igreja lá, que é até hoje, né, da igreja Trindade, onde nós pastoreamos, e essa mulher já chegou em mim, nossa, falando mal, ainda bem que você largou aquele traste. Eu falei, não, de que você tá falando? E ela repetiu toda a história. Eu falei, você tá enganada, isso não aconteceu. E aí eu saí, não quis também dar satisfação, fui embora, larguei, nem fiz o que eu tinha que fazer e fui embora, porque eu não vou ficar dando satisfação não. Depois de tantos anos, ainda encontro com alguém. Resumo da história. Nos chamaram, eles pediram para nós assumirmos a igreja de BH, mas nós não pudemos assumir. Nos chamaram de mercenários, porque eles ofereceram um salário tanto, mas o salário não era compatível, não daria nem para metade das nossas despesas. E por causa disso nos chamaram de mercenários. Inventaram isso, essa história que meu esposo tinha me traído com uma gerente de lá e tinha vindo corrido. E o engraçado é que ele ia vir corrido de lá e ele ia para casa da minha mãe. Que engraçado, né? Você acha que alguém que vem corrido de um lugar porque traiu a esposa vai ficar dentro da casa da mãe da esposa, da mãe e do pai da esposa? Ainda mais tendo 2 irmãos, igual eu tenho 2 irmãos. Você acha que isso aconteceria? Irmãos, aquilo me magoou muito naquela época. Me magoou muito. E essas lágrimas aqui, quando eu olho assim, nem é por causa dessa história, não. É porque quando eu falo da minha mãe mesmo. Então, na época, me magoou muito a história. Porque isso inflamou de uma tal forma, essa inverdade, não vou falar mentira, vou falar uma inverdade, inflamou. A ponto de meu filho mais velho, quando ia para a escola, tinha os coleguinhas lá, né, que eram da igreja. Meu filho chegava em casa e falava, uai, mãe, o que aconteceu? Que o fulano falou isso. E ele falava assim, né? Criança, meu filho criança, passando por esse tipo de situação. E aí eu falei pro meu esposo, falei, eu vou processar esse povo. A sanguínea, né? A sanguínea, eu vou processar. Eu não aceito, eu vou processar. Eu não aceito que a nossa imagem fique dessa maneira. Eu não aceito. Meu esposo falou, bem, se você puder acreditar em mim, você acredita. Eu estou falando a verdade, isso não aconteceu, isso não existiu. Não teve nada disso, você sabe. Mas eu não vou mexer com esse trem de processar, não. Eu vou entregar na mão de Deus. Eu tenho um justo juiz. E ele vai julgar a minha causa.
Ele vai julgar a minha causa. Então, é esse versículo aqui. Se alguém fizer alguma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegar lá. Porque depois de chegar ao tribunal, você será entregue ao juiz. Queridos, nós, diante de Deus, no mundo espiritual, nós consertamos isso. Porque nós perdoamos, nós entregamos para o Senhor essas acusações, sabe? Nós entregamos para Deus, Senhor, porque não tinha como também, porque a gente não sabia de onde que tinha saído, onde era o foco dessa conversa, porque tinha se espalhado. Então, gente, ia ser muito cansativo eu ter que ficar indo atrás de um, de outro, e descobrir de onde que tinha saído essa conversa. Então, o que nós fizemos? Para resumir tudo, nós entregamos para Deus. E falando, Senhor, o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso justo juiz. E está diante do Senhor essa situação. Senhor, tudo que essas pessoas estão falando e tudo que nós estamos passando, a vergonha que nós estamos passando, que meu filho está passando, o constrangimento que nós estamos passando, nós devolvemos para o Senhor, nós entregamos para o Senhor. Nós colocamos na mão do Senhor. E nós guardamos o nosso coração. Porque aos olhos humanos, dá vontade, gente, você sair processando, estapeando, dá vontade de você ir enforcar as pessoas. Fala, o que é isso? Mas nós entendemos que isso era uma artimanha do diabo para sujar a nossa imagem. Para sujar a nossa imagem. Para que nós fôssemos paralisados. Isso foi uma artimanha de demônios para nos paralisar. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor tem nos justificado cada dia mais. O Senhor tem nos levantado cada dia mais. O Senhor tem nos usado cada dia mais. Nebiandarabastere cantarabassure rebiantarabacharalabassurebiantas. O Senhor, Ele tem nos levantado cada dia mais. E eu vou dizer algo para você. Talvez tenha alguém que fez alguma acusação contra você. Talvez tenha alguém te acusando de alguma coisa que você não fez. Talvez tenha alguém te acusando de algo que você não fez, sabe? Ou já fez isso no passado, te acusou de algo que você não fez. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô apontando o dedo assim, que é para você entender, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é o justo juiz. É o justo juiz. Nos levaram para um tribunal, sem nem mesmo estarmos presentes ali. Mas nos levaram para um tribunal para nos julgar. Mas deixa eu te dizer, no tribunal humano, nós não entramos. No tribunal humano não tinha nem como a gente entrar. Mas no tribunal celestial, nós estamos até hoje. Dentro do tribunal celestial. Existe um tribunal celestial. As coisas de Deus, elas são, gente, como que chama essas pessoas? Um juiz, um advogado, elas são judiciais. As coisas de Deus, elas são judiciais, sabia? Elas são judiciais. Nós fomos entregues para um juiz humano. Mas o juiz dos juízes, ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nós não somos mercenários, como nos chamaram. Nós não somos mercenários.
Se nós fôssemos mercenários, nossa igreja estava igual a essas igrejas grandes que tem aí, ó. Que pastor anda de BMW. Não é BMW, é aquele. O BMW é aquele. Não, anda aqueles carrão. Aí. E as pessoas, as ovelhas estão lá passando necessidade. Isso é ser mercenário. Essas igrejas grandes aí, que os pastores nem moram aqui no Brasil, moram fora do Brasil. E de lá de fora do Brasil comandam as igrejas aqui no Brasil. E os pastores estão lá enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo. E as pessoas passando falta das coisas, passando dificuldades. Mercenário é aquele que tem coragem de pagar 2.000 para a limpeza de um tapete da sua casa. 2.000, enquanto o salário de um pastor que está lá na linha de frente, pagando preço, recebendo de tudo quanto é jeito ali, retaliações, tá com um salário de R$ 1.300. Mercenários são aqueles que moram em condomínios, e eu não tenho nada contra morar em condomínios. Eu não tenho nada contra ter tapete. Se eu tivesse condição, eu também teria tapete, que só a limpeza dele é R$2.000. Se eu tivesse condição, eu teria um carrão. Mas graças a Deus, Deus me deu condição de ter o meu aqui, porque eu trabalho. Porque eu trabalho. E as pessoas, sabe? Eu sei que depois que eu comecei a trabalhar, hoje eu não tenho o mesmo pique. Sabe? Assim, de antes. Para trabalhar, cuidar das coisas de casa, mas eu faço o meu melhor, eu dou o meu melhor. Eu sempre dou o meu melhor. Então, deixa eu dizer algo para você. Se alguém um dia já fez isso com você, já te julgou, se alguém um dia, sabe, já te levantou um falso testemunho contra você, fez uma acusação contra você, e você não fez aquilo. Mas se você ainda tiver isso no coração, deixa eu te dizer, existe um justo juiz. Não precisa você ir com a força do seu braço atrás dessas pessoas. Não precisa. Porque quem nos justifica é Deus. Não precisa você ficar indo atrás das pessoas para tirar satisfações. Não precisa. Não precisa. Vai chegar um dia que nós estaremos diante do juiz dos juízes. E lá, eu quero ver. Aí lá, me cantarabastura erebriantarabacharalabas. Queridos, essa é a palavra que eu tenho para ministrar para vocês hoje. Domingo, um domingo de bênçãos para vocês, um domingo abençoado para vocês, um domingo cheio da presença de Deus para vocês. Vamos orar? Glória a Deus. Eu gostaria que você colocasse a sua mão junto com a minha aqui, ó. Junto com a minha. Pera aí, gente, que tô usando o celular do meu marido e é duro o celular dele. E já saiu do YouTube aqui. Aqui. Coloca a sua mãozinha junto com a minha aqui, ó. Pera aí. Coloca a sua mão junto com a minha. Aqui. E você vai declarar comigo agora. Você vai dizer: eu sou uma pessoa bem-aventurada. Eu sou uma pessoa feliz. Declare isso com fé. Fala: eu sou uma pessoa bem-aventurada. Fala: por mais que a minha carne não queira aceitar, mas eu sou uma pessoa bem-aventurada. Eu sou uma pessoa feliz.
Diga isso com a mão aqui, ó, junto com a minha. Fala, eu sou abençoado sim. Satanás, você que tem me acusado e dito que eu não sou bem-aventurado, é mentira sua, Satanás, e eu não acredito nas suas mentiras. Eu sou bem-aventurada, eu sou uma pessoa feliz, em nome de Jesus. E aí você fala comigo, fala nesse desafio, nesses 44 dias, o Espírito Santo vai me ajudar a praticar e a entender as Escrituras. Senhor Jesus, envia anjos ministradores, que vão pegar nas nossas mãos e nos ajudar a praticar tudo que tem sido ministrado aqui, Senhor. Envia anjos que irão pegar em nossas mãos e vão nos ajudar a praticar tudo que está escrito aqui. Senhor, em nome de Jesus, com a nossa força nós não damos conta. Com a nossa força natural nós não damos conta, Senhor. Nós somos homens, nós somos falhos, mas com a ajuda do Senhor nós conseguimos. Com a ajuda do Senhor nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos conseguir, ó Deus, nos lembrar das pessoas a quem nós ofendemos, a quem nós fizemos algo, e que nós possamos, ó Deus, ressarcir essas pessoas, seja financeiramente, seja emocionalmente, e se não tiver como, Senhor, pessoalmente, que nós possamos ressarcir essas pessoas a quem nós fizemos algum tipo de mal, através de oração, Senhor, que nós possamos ressarcir através de oração. Ó Senhor, nós queremos que a nossa oferta seja aceita pelo Senhor. Nós queremos que as nossas ofertas sejam aceitas por Ti, Senhor. Nós não queremos colocar oferta no altar de qualquer maneira, não. Nós queremos que a nossa oferta seja aceita, Pai, no altar. Em nome de Jesus, ó Deus. Nos transforma mesmo. Nos purifica mesmo, Senhor. Nos transforma, Senhor, de glória em glória. Nos purifica mesmo, Senhor. Oh, rebacantarabastura, rebiantarabalabacharalabas. Debe andar a bastore, cantar a baixara, labarabalabassorias. Debe andar a bastura, rebi cantar a baixora, rebriantarabas. Senhor, abençoa o culto agora das 10 horas. Abençoa o das 18h30. Senhor, não deixe, Pai, que nada aconteça com os nossos irmãos. Que nada impeça, Senhor, os nossos irmãos de estar na Tua casa. Oh Deus, em nome de Jesus. Senhor, que os meus irmãos nessa hora, que onde essa live chegar, que os meus irmãos recebam agora a unção do justo juiz. Que os meus irmãos recebam agora essa unção, Senhor, de bem-aventurança, de felicidade, em nome de Jesus. De catarabastura, rebiantarabacharalabassura, rebiantarabas. Senhor, em nome de Jesus, levanta meus irmãos. Cada um que estiver, Senhor, onde a minha voz estiver chegando, onde essa live chegar, ressuscita a fé dos meus irmãos. Senhor, pessoas que saíram de igrejas, pessoas que se desviaram, porque, meu Deus, foi levantado falso testemunho contra elas, Pai. Senhor, pessoas que hoje nem congregam mais, pessoas que se fecharam o coração, porque sofreram algum tipo de perseguição dentro de uma igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, envia anjos ministradores, ó Deus, sobre essas pessoas. Espírito Santo, vá até essas pessoas, eu te peço, e convença essas pessoas de que o homem é falho, de que o homem é falho. Convença, Espírito Santo, essas pessoas. Senhor,
E eu peço perdão nessa hora, Senhor, por aqueles que feriram, Senhor Jesus, outras pessoas, a ponto das pessoas não quererem mais ir para a igreja, a ponto de pessoas, Senhor Jesus, estarem hoje desviadas. Eu peço perdão, Senhor, por elas. Eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão pelos pecados, Pai. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Eu peço perdão, Senhor, e peço que o Senhor me mostre quem eu feri, para que eu possa, Senhor, ir e consertar, para que a minha oferta possa ser aceita. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Pega água para mim, né? Eu te peço perdão pelos pecados do meu marido, Senhor. Eu te peço perdão pelos pecados dos meus filhos, Pai. Eu te peço perdão pelos pecados dos meus pais, dos meus irmãos. Eu te peço perdão, Senhor, pelos pecados, Pai, praticados conscientes ou inconscientes, meu Deus. Eu te peço perdão pelos pecados que eu pratiquei, que eu pratico consciente, e pelos pecados que eu pratico inconsciente. Eu te peço perdão pelos pecados que o meu marido, meus filhos praticaram e praticam conscientes ou inconscientes. Eu te peço perdão, Senhor, pelos pecados que muitos líderes cometeram, Senhor, que fizeram muitas pessoas se desviarem, não estarem mais hoje dentro de uma igreja. Mas eu te peço, vá ao encontro de cada pessoa, Senhor, que está com mágoa no coração, que está com ressentimento no coração. Senhor Jesus, e que essas pessoas possam ser, meu Deus, estar com o coração amolecido. Amolece esses corações, Pai, para que essas pessoas voltem para o Senhor, para que essas pessoas voltem para Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço nessa manhã, Pai. E eu libero, Senhor. Eu te peço perdão e eu declaro que eu perdoo também. Eu declaro que eu perdoo, que eu perdoo. Eu libero perdão também, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós somos falhos mesmo. Nós somos seres humanos mesmo, Senhor. Oh, Jesus, mas sem a Tua presença, sem o Teu poder, nós somos vermezinho de Jacó. Sem Ti, nós somos vermezinho de Jacó. Em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém. Pessoal, para quem não sabe, eu já estou encerrando essa live. Hoje eu me delonguei, né? Para quem não sabe, nós estamos com um desafio 44 dias com Deus. Nesses 44 dias, que nós começamos dia 1º, vai até dia 13 de janeiro, nós estamos jejuando. Nós lemos um capítulo da Bíblia aqui do Novo Testamento, do livro de Mateus. Nós lemos um capítulo aqui em live todos os dias. E o outro capítulo, cada uma lê em casa sozinha. Cada uma lê em casa sozinha. Aí depois, no segundo dia, a gente lê outro capítulo e depois todos nós lemos sozinho os capítulos seguintes. Assim sucessivamente. Então hoje, nós lemos o capítulo 5 de Mateus, né? Aí, depois que acabar a live, você vai ler o capítulo 6 sozinha. Amanhã eu vou ler o capítulo 7 junto com vocês em live e depois assim sucessivamente. Além da Bíblia, cada um escolhe um livro para sua edificação, um livro para estar lendo esses dias para sua edificação, tá? E jejum. Então, você que ainda não entrou, mas que quer entrar nesse desafio, seja muito bem-vinda. É só me chamar aí e que a gente inclui você nesse desafio, tá? E nós vamos conseguir, nós vamos chegar, nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e a felicidade, bem-aventurado significa feliz, que a felicidade do Senhor te alcance, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo para todos vocês.